Ó, já fechando a torneira aqui para a gente economizar água e cuidar aí, né, desse bem precioso que todos nós precisamos. E eu tô aqui justamente para falar sobre água e o efeito dela para a saúde dos nossos pets. Eu fiz um post faz acho que 2 dias e ele tá indo o que a gente considera muito bem, né? Pra vocês terem uma ideia, atingiu aí meio milhão mais ou menos de pessoas, o que é bastante para os meus seguidores. E junto com esse post apareceram muitas dúvidas. E eu quero trazer uma pessoa aqui especialista que eu já bati um belo de um papo, tá? Em outras ocasiões, quando eu estava escolhendo o meu sistema de filtro. E eu gostei muito, então acho que vocês vão gostar muito. Eu quero colocar ele aqui em primeira mão aqui para vocês falarem diretamente com ele, né? Que é o Carlos da Ponto Água. Da Ponto Água foi que eu instalei o filtro em casa, tá? Mas eu pedi para ele um carinho especial aí para falar com as pessoas que talvez não tenham a verba para um sistema muito avantajado, né? E aí eu vi que as principais dúvidas das pessoas, e eu vou querer falar com ele sobre isso, é sobre o filtro de barro, né? Ferver a água. Quais são os outros cuidados que a gente pode ter em casa para lidar com os problemas comuns de água que a gente recebe, sem, né, acusar ninguém ali. Eu mencionei a Sabesp por causa do comunicado, né? Um comunicado de que vai reduzir a pressão da água, e o que é importante, é fundamental, porque a gente tem que economizar água quando está em seca, né? E podem acontecer algumas alterações na água e tudo mais, mas mais uma vez, sem atacar aí, né, a Sabesp, e eu acho que o Carlos vai me ajudar aqui a fazer o meu ponto, até porque a contaminação ela pode acontecer, né, de água do poço, pode acontecer depois que saiu da estação de tratamento. Eu tive um problema com a minha tubulação em casa, quando eu já entrava na minha casa, né, então não tinha nada a ver com a Sabesp. E aí a qualidade da minha água caiu muito, e foi o que eu levei, foi aí que eu me assustei bastante, né, fazendo vários testes, eu comprei vários testes, e aí eu resolvi instalar um filtro de altíssima qualidade, tá? Então vamos lá, eu vou convidar ele aqui, e ele não tem experiência aqui com live, e eu também não de convidar, tá? Mas vamos tentar aqui. Já tem várias pessoas pedindo para participar. Primeiro eu vou deixar aqui o Carlos entrar. Então, Carlos, se você puder pedir aqui para entrar, eu já estou vendo aqui os convites, não estou vendo o seu, mas eu já vou também te convidar aqui. Tá? Ponto água. E aí, gente, mandem as perguntas. A minha ideia aqui é ajudar, tá? Não é criar nenhuma polêmica, mas ajudar a vocês a cuidarem melhor dos seus pets, né? Olá, Opa, deu certo. deu certo? Só muda a câmera para você, Ah, Carlos. sim, isso mesmo. Isso, que eu tô vendo aqui toda Peraí. papelada. Espero que não seja muito sigilosa aí. Não, 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 não. Peraí, Alexandre, deixa eu ver como é que eu faço aqui, porque eu estou um pouco perdido. Vamos lá. Não se preocupa não. Achei. Fica tranquilo. Ah, opa. E aí, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo Tá ótimo. beleza. Vamos lá, Alexandre. Bom, eu acabei Conseguiu não te, ficar legal? eu te apresentei bem rapidamente, mas se você quiser só contar para o pessoal aí a sua expertise aí no processo de melhorar a qualidade da água, seria ótimo, antes da gente tirar as dúvidas principais da galera. Perfeito, Alexandre. Meu nome é Carlos Paiva, tenho formação em odontologia e há muitos e muitos anos trabalho na especialidade de água, né? Parece até estranho falar assim, especialidade de água, né? Mas a água é tão rica que você tem que realmente estudar demais, se embrenhar demais e se atualizar constantemente, né? Então, uma das missões que eu tenho na empresa é justamente, né, obviamente no âmbito administrativo, mas sempre buscar, né, a vanguarda de tecnologias, de processos que a gente possa avançar cada vez mais em eliminação de contaminantes cada vez mais modernos, né? Então,
estamos aí para tornar, quem sabe, algo melhor para as pessoas aí no processo de filtrações avançadas. Não, maravilha. Então, ó, eu já vou direto para um ponto, né, que você chamou atenção em relação ao meu post. Então, eu queria que a conversa aqui fosse o mais transparente possível. Ah, Você sim, chamou claro. atenção, você chamou atenção ali falando que talvez tivesse parecido que o problema era da Sabesp, né, que eu estava Não. fazendo uma crítica. Mas me explica para o pessoal aí, principalmente para o pessoal que trabalha na Sabesp, ou que teve um envolvimento, que sabe do trabalho sério deles, né? É isso mesmo. A Sabesp é uma empresa extremamente séria, tá? Sabemos que existem problemas, existem situações burocráticas, né, que não é o caso da gente conversar sobre isso. Conheço técnicos que trabalharam na Sabesp, né, então, assim, o pessoal muito sério e muito conceituado, tá? Existem algumas informações cruzadas que podem dar falsas interpretações ou falhas de interpretações, né? Mas a gente também tem que colocar que muitos estudos modernos acabam mudando a visão de parâmetros, né, que a gente precisa ter com relação à própria água, né? E a gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa aqui, né? Mas, assim, de forma alguma eu vi você fazendo algum ataque direto a alguma empresa, principalmente como a Sabesp. Você comentou, né, algo em cima de uma situação que é possível acontecer, sim, né? Problemas envolvendo química, envolvendo material orgânico. Existem situações e situações, né? Mas, obviamente, você não estava fazendo nenhum ataque direto e isso ficou bem claro para mim, pelo menos. Que ótimo, que ótimo. Eu até queria até que mencionar aqui no meu caso, né, em casa a gente teve o ano passado, na verdade, que eu fiquei um pouco assustado, e depois eu descobri que a baixa pressão, inclusive, aumentava a chance de ter contaminação já na minha tubulação em casa. Né? Existem essas possibilidades, sim, sim. Então, assim, o que eu queria aqui dizer é que mesmo que a água saia tratada dentro dos ETAs, depois que seriam padronizações aceitas e tudo mais, depois que ela saiu da base de tratamento até chegar na casa da pessoa, ela pode se contaminar e várias coisas podem acontecer, né? Se você puder contar só um pouquinho disso. Legal, vamos lá, olha só. As empresas de tratamento de água, elas têm normas, né, seguem portarias, onde padrões de potabilidade têm que ser rigorosamente seguidos. Né? Então, padrões biológicos, padrões químicos, padrões físicos da água têm que ser realmente muito bem coordenados, testados, né, ao longo aí de todo o processo de tratamento até chegar na casa das pessoas. Né? Aí é que a gente vê realmente a seriedade de muitas empresas e, obviamente, vai existir a falha de muitas outras também. Né? O que acontece, Alexandre? Você tem muitas vezes aí quilômetros e quilômetros de tubulações até chegar num ponto final de uso. Né? Então, existe um plano onde eles fazem todo um tratamento de filtragem, floculações, né, processos de desinfecção através de cloração principalmente, e é dosado um cloro num nível que é um nível mais elevado na entrada, no começo do tratamento, e ele vai se diluindo, ele vai perdendo pelos processos oxidativos que ele vai reagindo, né, com contaminantes ao longo desse trajeto todo. Né, e vai chegar a uma determinada quantidade de cloro na sua casa e na casa de todo mundo. Né? Então, assim, é um processo guiado em cima disso daí. Nesse processo guiado, muitas coisas podem acontecer. Acidentes acontecem, situações inesperadas muitas vezes também acontecem, problemas de queda de pressão de água, enfim, inúmeras situações aí que podem intervir justamente nesse plano de não dar muito certo em algumas situações. Tá? Na sua casa, o que aconteceu aí? Conta pra gente. Então, o que aconteceu é que teve um vazamento expressivo, na verdade, já quando já entrava na tubulação, debaixo da terra mesmo, mas já estava dentro da minha casa, né? E isso antes da gente colocar o sistema, tá? A caixa d'água,
quando a gente levantava para ver, não só tinha matéria orgânica, ou pelo menos um cheiro e uma aparência ruim, e um cheiro de cloro muito forte, né? O Ednelson que me ajuda lá, ele mesmo falava, olha, é difícil ficar com a caixa aberta para eu limpar, porque tá realmente um cheiro muito forte, e estava com bastante sujeira. E aí depois que a gente descobriu esse vazamento, né, minha conta de água estava super alta, né, e aí depois a gente consertou e também estamos com o filtro, então eu estou bem mais tranquilo, né, mas dizendo só sobre esse ponto aqui também, né, defendendo aí as concessionárias ou as empresas que cuidam da água, só falando, por quê? Elas não colocam cloro para prejudicar ninguém, né? O cloro, por que se usa o cloro? Por que é importante o cloro e por que a gente não deve também pregar o não uso do cloro, né? Perfeito, Alexandre. Olha só, o cloro ele é fundamental nesse processo todo de desinfecção, né? Ele é o principal máquina motriz de desinfecção biológica, né, da água. Sem ele, certamente, a gente estaria doente, né? Porque você tem aí um longo trajeto de possíveis contaminações até chegar na sua casa, né? Então, o cloro, até chegar na sua casa, ele, no Brasil, vamos colocar assim, com as técnicas preconizadas pelas empresas de saneamento, o cloro é um ponto-chave fundamental. Não dá para tirá-lo, né? Sabemos que outros países, como a Alemanha, por exemplo, usam outras técnicas onde eles nem chegam a usar cloro, né? Japão usa muito pouco cloro. Existem outros processos muito avançados de tratamento, onde, obviamente, tem um investimento diferente, uma qualificação diferente ali de etapas, mas que você consegue, por exemplo, não utilizar o cloro da mesma forma que a gente usa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam cloro e utilizam as cloraminas, né, que é uma outra forma de se adicionar cloro, né, na água, no processo de tratamento. Você tem uma maior resistência oxidativa desse material. No Brasil já não usa cloraminas, né? Pelo menos a gente não tem dados, né, de que as empresas de saneamento usam o processo de cloraminas, né, que seria a adição de amônia na água para transformar o cloro em cloraminas, tá? É mais a injeção direta do gás cloro e os hipocloritos, né, de cálcio, de sódio, que são os tradicionais utilizados aqui no Brasil. Mas é importante até chegar na sua casa, né? A partir dali, você vai ter a possibilidade de trabalhar com menos cloro na ingestão, desculpe, num banho com menos cloro, em outras situações que você vai trabalhar a sua própria água, né? Não, maravilha. Então, assim, olha, para deixar claro, da estação de tratamento até a nossa casa, é importantíssimo que tenha cloro ou tivesse um investimento tremendo de filtração e de tubulações que garantissem que essa qualidade de água chegasse na nossa casa, o que na nossa realidade não é possível. Então, o cloro vira a melhor solução. Mas a partir do momento em que a água chegou na minha casa e que eu tenho controle, eu consigo garantir que ela não vai ser contaminada, né? Então, a partir do momento que ela chegou na minha casa, esse cloro, ele não precisaria mais estar nessas quantidades e ele pode me prejudicar ou prejudicar a vida do pet. Eu sei que ele também teve toda a sua função, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho só dos riscos do cloro uma vez na minha casa, porque a gente vê os benefícios para ele não deixar chegar doenças, né? Legal, é isso aí, Alexandre. Olha só, o cloro por si só, na verdade, ele tem uma natureza irritante, né? Então ele é um irritador, né, muito forte. Então ele irrita vista, vias aéreas, irrita a pele, provoca algumas situações em pessoas mais sensíveis um pouco mais agudas, né? Isso o cloro por si só, né? Existe, né, hoje a discussão muito acirrada, principalmente em meios médicos, como na medicina integrativa, por exemplo, né, onde os subprodutos clorados eles estão tendo cada vez mais atenção, né, que seriam a base de trialometanos, né, que são formalizados por clorofórmios, ácido alacético, enfim, existem outras, né, condições que o cloro pode formar quando em contato com material orgânico
onde você vai ter um desenvolvimento de subprodutos bem nocivos, muito mais nocivos do que o próprio cloro, né? A gente consegue aí classificá-los como disruptores endócrinos, como cancerígenos, né? Mas, obviamente, a gente tem que qualificar a situação, né? Uma situação, por exemplo, muito comum, Alexandre, a gente está falando de água de rede pública, né? Mas algo muito comum, e que no Brasil inteiro, né, nós temos, são os poços, né? Água de poço. Muita gente usa água de poço no Brasil. Muitos condomínios, condomínios grandes, condomínios pequenos, pessoas com sítios. A água de poço, né, ela vai ter ali a sua vertente natural, mas também tem que se tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa simplesmente retirou aquilo, joga um cloro em cima e já vai usar, né? Não fez nenhuma análise, não avaliou como é que está o nível de material orgânico, como é que está uma questão de alguma contaminação química ou até mesmo biológica, só quer se proteger inicialmente com cloro. Aí realmente o bicho pega. Por quê? Você está jogando cloro às cegas, não está como uma concessionária que tem um padrão diferenciado de análise, né? E que procura manter isso de uma forma mais coerente possível, apesar dos incidentes, né? Então, esses cuidados a gente também tem que remeter para muitas pessoas que usam águas naturais. Não só água de poço, pessoal que usa água de nascentes, água de rio, né? Pessoal muito do interior ou de outras regiões um pouco mais afastadas. Isso é algo para se discutir bastante em nível de segurança de uso de água com cloração. Tá bom, Alexandre? Não, ótimo ponto, ótimo ponto. E aí, acho que para deixar bem assim didático e claro para as pessoas, vamos falar, por exemplo, de uma molécula do trialometano, por exemplo, que é formado do cloro com matéria orgânica e é um composto que a gente sabe que ele é cancerígeno. Hoje em dia a gente já sabe bem, né, que Sim, como ele pode ser maléfico. E ele acontece com uma certa frequência e com uma certa facilidade quando coloca esses dois componentes, né? A gente teve uma pessoa que participou e comentou aqui, que ela inclusive falou assim, mas olha, a Sabesp, e aqui não importa aqui o nome, só como colocando, né? A Sabesp controla a quantidade de trialometano justamente para não causar risco para a saúde das pessoas. Então, sai num nível baixo de trialometano, né? Só que, se minha caixa d'água não estiver limpa, se tiver algum outro produto, vamos dizer assim, orgânico ali que ele vai encontrar, né? Ou até na própria tigelinha do cachorro, que tem resto de ração, baba e tudo mais, e tem essa água com o cloro, esse trialometano ele ainda pode se dar e ele poderia aumentar dentro da minha casa. Você concorda com isso? Isso, veja só, não é tão simples assim, né? É uma reação que muitas vezes pode ser complexa, mas ela é passível de acontecer em várias situações simples, né, do nosso dia a dia, tá? Não podemos qualificar como assim, nossa, olha, isso daqui certamente vai me deixar doente, né? Isso é outra questão. Né? Mas reações químicas acontecem a cada milissegundo em qualquer situação da vida. Né? A gente está respirando, já está tendo uma situação de troca química aqui. Né? Aqui, sim. Não é verdade? Sim. Então, assim... Pode falar. E Carlos, desculpa, Ti. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, saindo um pouco do tratamento de água potável, né? Legal. Mas a pessoa, muita gente limpa canil e a casa e tudo, jogando água sanitária, que é um tipo de cloro, né? E antes de remover os dejetos orgânicos. Então, tem urina, tem fezes, e a pessoa já mistura no balde... Cândida ou que boa, né, como se fala no sul, ou água sanitária e joga. Ali também tem chance de formar esses componentes tóxicos e você até respirar eles, não tem? Sim, existe essa chance. Mas a gente tem que contar com algumas questões, Alexandre. Veja só, as nossas principais vias de assimilação desses componentes tóxicos seria a ingestão, né? Então, beber uma água que tem esses componentes, ou a aspiração, respirar um substrato aí volátil, né? Por exemplo, a boa parte dos trialometanos são voláteis, né? Então, eles têm aí um risco, inclusive, por exemplo, num banho quente, por exemplo,
se existirem esses componentes na água, você pode absorvê-los sim com muita facilidade. Tá? Existem outros componentes que não são tão voláteis, é mais difícil de serem absorvidos pelo corpo, mas os trialometanos eles têm aí eles ganham fácil de alguns. Numa lavagem de um canil, por exemplo, eu não me preocuparia tanto com a formação imediata de um trialometano, porque depois vai ter um enxágue, né? Depois você vai lavar melhor esse canil, né? E você vai tirar esse componente que está começando a se formar. Porque o cloro precisa de um certo tempo com a matéria orgânica para formar o trialometano. Não é uma coisa assim mágica. Pum! Jogou o cloro e já está cheio de trialometano. E sujeira na caixa d'água. E sujeira na caixa d'água. Isso. Conforme a qualidade de água que você tá captando, você pode juntar material orgânico em fundo de caixa, aquele famoso lodo, né? A gente já chegou a ver 1 palmo de material orgânico em caixa d'água de clientes. É impressionante, né? Às vezes a pessoa realmente acaba sendo um pouco relapsa com isso, aí você tem um risco bem maior. Por quê? Você tem uma massa orgânica estagnada, você está colorando aquela água, e ali você tem oportunidade e tempo de você formar subprodutos de cloro. Né? Aí o risco é bem maior. Né? Então, é por isso que eu te falo, existem situações e situações para se discutir, alto risco, médio risco, risco nenhum. Né? Então é legal a gente não generalizar e não, de repente, assustar demais todo mundo, mas assim, olha, tem situações que realmente vão te prejudicar. Tem situações que são leves e que não vão trazer nenhum malefício direto. Mas, obviamente, lavar com cloro, por exemplo, um canil e tudo mais, que é interessante como desinfecção, tem que ser bem enxaguado, porque ele é um irritante. Seu cachorrinho pode sofrer com isso. Nas vias aéreas, nos olhos, na própria pele. Às vezes um cachorrinho mais idoso, ele pode ter problemas dérmicos ali poxa, ele pode parar no veterinário por causa disso. Né? Por isso que você faz um enxágue e se mantém tudo ali num processo de higiene com uma cloração. Né? E aí, só antes de passar para as principais perguntas ali do filtro de barro e do ferver água, tá? Ainda não ferver, mas aquele banho quente que você dá para o pet, né, na banheira, ou até no banho e tosa. O trialometano, assim como o cloro livre que tiver na água, ele pode ir se acumulando no ambiente em forma... Sim, veja só, se você tiver presença ali do trialometano, boa porção dos trialometanos, né, principalmente base de clorofórmio, eles são voláteis. Então ele vai se volatilizar junto com o gás cloro e pode ser ingerido, né, através da aspiração. Né? Então a aspiração é um meio muito eficiente de você se contaminar. Tá? Então assim, num banho quente, ou num ambiente fechado, onde você tem a presença desses elementos químicos, fatalmente você está absorvendo, tá? E aí vai vir toda uma decorrência disso. O quanto se aspirou, né? Fica uma situação a discutir. O quanto de cloro me fez mal disso? Eu tenho, sei lá, 50 anos, né? Eu estou 50 anos tomando banho dessa forma, né? A cronicidade da coisa é que vai fazer algo para você ou não. Né? Não é algo assim, o cara que toma banho uma vez por mês, um ermitão, por exemplo, ele está sossegado com isso. Né? Mas a gente que procura se limpar todos os dias, em algumas circunstâncias é legal voltar a pensar nisso. Né? Poxa, então aquele banheiro ventilado, se você puder ventilar ele enquanto você está tomando banho, se você não tiver uma maneira de tirar o cloro ou filtrar bem a água, isso aumenta a segurança das pessoas, né? Não aquele banheiro que vira uma sauninha, né? Um que ventila seria mais... É um subterfúgio. Você diminuiria a quantidade dessa química volatilizada. Né? Obviamente, uma corrente de ar e tal. Mas fatalmente você vai estar respirando. Né? Isso é inevitável. Você está lá no meio da ducha, aquele vapor está sendo produzido. Né? Mas, volto a dizer, existem situações e situações. Né? Sim, não, isso, ficou super claro, tá super claro, viu? E super obrigado, viu, Carlos? Que eu já estou vendo aqui um monte de gente aqui comentando aqui que tá curtindo. Legal, Bom, legal. Vamos lá agora para
para a pergunta sobre ferver. Muitas pessoas falaram, putz, que legal ter um sistema de filtração super bacana e tudo mais, que depois eu vou querer que você fale mais. Mas, às vezes, a pessoa não tem condições financeiras, né? E aí eu gosto de tentar pensar nelas aqui também. E aí, Claro. o que o ferver pode ajudar, atrapalhar? Ferver a água que vai dar para o cachorro que ela vai tomar? Veja só, Alexandre, é óbvio que a gente tem graus de eliminação de componentes da água que são nocivos, né? Ferver a água é uma das atitudes mais antigas e que já salvou muita gente, né? A fervura da água, ela é altamente eficiente em quesitos biológicos. Então, você tem uma água, você tem ali Que é uma para matar, disfunção... só para deixar, desculpa. matar serizinhos que podem nos matar ou deixar doente, né? Exatamente, você vai matar bicho, então você vai matar bactéria, vai matar vírus, protozoário, né? Com uma fervura, né, você consegue eliminar com bastante eficiência. Ótimo, vale muito a pena. O próprio cloro residual, e boa parte ou a maior parte dele acaba se volatilizando também numa fervura, né? Alguma parte de trialometanos também pode se evaporar, como eu já falei, né? Mas aí é que vem as limitações, né? Por exemplo, uma fervura de água, quando você mora numa região interiorana, muito isolada, é perfeito, porque você não tem residuais químicos significativos, como a gente tem no meio urbano, né? Quando você mora lá numa fazenda isolada, né? Puxa vida, fervura de água é uma garantia de potabilidade para matar os bichos, né? Ótimo, perfeito. Mas quando você começa a se envolver com uma água que tem algum histórico químico, né, que tem alguma contaminação possível química, seja uma água de poço, seja até mesmo em alguma região de água de rede pública que possa existir falhas no tratamento, e isso realmente pode acontecer, né? Você começa a ficar muito limitado, porque as coisas não evaporam junto com a água, entende? Então existem, por exemplo, o ácido alacético, que é um subproduto do cloro, ele é muito fixado na água, não sai fácil, né? Então, entre outros contaminantes, o próprio flúor, né? Eu vejo muito na internet pessoal querendo arranjar soluções para flúor, né? Para não tomar o flúor. Ferva a água. Não vai dar certo, gente. O flúor não sai na evaporação. Ele está complexado como um fluoreto, né? Ou um ácido. Então, esses dados são importantes passar para as pessoas para não ficar uma ilusão de que, puxa, olha, estou resolvido com uma solução extremamente simples. Vai resolver bastante coisa para você, mas não é o milagre de todas as soluções. Tá bom? E aí, então, Carlos, só deixando, né, mais uma vez aqui, tentando ver aqui se eu entendi direito aqui o seu ponto. Se você estivesse vivendo num mundo que não tivesse uma sopa química, um monte de coisas químicas na água, e fossem só micro-organismos, se fossem só micro-organismos, o ferver ia ser maravilhoso, ia ser muito bom. Mas, quando a gente toma água, e aí eu vou falar um pouco das coisas químicas que podem acontecer, né? Então, chove, aí a gente tem a nuvem de poluição, por exemplo, de São Paulo, que essa água já pega um pouco dessa poluição, resto de pneu, um monte de coisa. No campo, tem dezenas, para não dizer centenas, de agrotóxicos que vão incorporar nessa água. Depois a gente tem um pouco do esgoto que cai no rio de uma forma errada. Você tem os esgotos ou as vias fluviais que muitas vezes estão cheios de barata e ratos e tudo mais, com várias outras doenças. Então, vamos dizer assim, em São Paulo a gente não tem que só se considerar a parte química, a parte física, desculpa, a parte biológica, mas a parte química também, porque essa água foi pegando tudo, né? E eu já vi até estudos que tem na lagoa lá de Florianópolis, cocaína na lagoa. Eu vi estudos de hormônio feminino das pílulas que as mulheres tomam, também na água. E um monte dessas coisas não evapora, é isso. Então, ferver, um monte dessas coisas não vão evaporar. Se não vão evaporar, na teoria nem deveria ficar fervendo muito tempo, porque aumentaria um pouquinho a concentração de algumas coisas, né? Porque a água evaporaria e algumas dessas substâncias não. Mas trialometano, que é cancerígeno, e cloro, que é irritante, uma parte vai sair.
né? O cloro sai Sim. fácil, né? Como você falou, Sim, né? o Tá. cloro vai sair a grande parte e estruturas triolometânicas elas vão ser volatilizadas, outras não, né? Então, Alexandre, você foi muito bem preciso. Parte biológica da água, bicho, né? Bactérias, vírus, protozoário, né? Uma ameba, né? Vamos colocar assim, você elimina muito bem com uma fervura, né? Mas, né, a parte química da água, metais pesados, por exemplo, eles não se volatilizam, eles vão ficar concentrados nessa água que perdeu parte dela, da própria água na evaporação, se tem uma concentração maior, se você tiver, infelizmente, esses contaminantes aí numa fervura de água para você usar, né? Não, maravilha. Bom, segunda pergunta, ou talvez a primeira mais feita, foi do filtro de barro. Diz que no Brasil, pelo que eu estou vendo aqui, 90% das pessoas usam o filtro de barro. Existem vários tipos, né, de vela, né, do filtro de barro e tudo mais, mas de uma maneira geral, o que a gente pode dizer sobre o uso do filtro de barro? É isso aí, Alexandre. Eu respeito muito o filtro de barro, primeiro porque ele é um ancestral, né, de filtragem, trabalha com componentes naturais, é um filtro bem legal, tá? Mas, o que acontece? Existe a famosa limitação para contaminantes, né? Então, o filtro de barro, por exemplo, ele possui uma vela, que é o filtro propriamente dito, em cerâmica. Existem várias qualidades de cerâmica, isso também é uma coisa para a gente discutir, porque o mercado é muito variado, né? Então você tem ali a porosidade dessa cerâmica também muito variada, né? Vamos colocar uma média que você tem ali um poro, né, intermediário de 0,5 microns, tá? Vamos colocar assim. É um número, isso daí só que eu estou colocando, tá? Hipotético. Tá. A cerâmica do barro, ali, do filtro de barro, ela vai ter uma filtragem física legal, vai limpar a sua água, né, de uma forma, né, certamente limitada, vai segurar alguns micro-organismos, algumas bactérias de tamanhos maiores do que esses poros, mas existem muitas outras bactérias e vírus que vão passar, né? O filtro de barro, né, hoje também, ele possui uma pequena porção de carvão ativado granular, né, dentro da própria vela, né? Muitas marcas fazem isso. Então você também vai eliminar ali uma boa parte do cloro, se a água tiver cloro, né? Trialometanos também são eliminados ali, ou melhor, absorvidos, que é a palavra certa, por esse elemento, né? Mas existe uma passagem, né? Um tempo de passagem. Por você ter uma quantidade muito pequena desses elementos de absorção, que seria o carvão ativado, você pode deixar passar realmente uma quantidade, muitas vezes, significativa também, tá? Você vai ter uma água ali com sabor bom, né, e tudo mais, que as pessoas gostam, mas existem limitações por técnica mesmo, por gravidade, e muitas vezes você não tem elemento filtrante suficiente para tirar todos aqueles contaminantes, conforme a qualidade de água, voltando novamente nesse ponto, né? Então, Alexandre, a limitação está justamente em o que você quer tirar da água, né? Um outro detalhe, voltando numa conversa que eu já coloquei anteriormente. Muitas pessoas colocam que o filtro de barro tira flúor. Me desculpe, mas filtro de barro não tira flúor com esses elementos, né? Carvão ativado não é um bom elemento de absorção de flúor, né? Então, eu entendo que existem partes comerciais que querem incentivar, né, a própria venda do filtro, que é um bom filtro, tá? Eu acho que é uma alternativa para muita gente, né? Ele funciona para várias situações positivas aí de uso, mas se você quer adentrar em algo mais profundo, quero tirar isso da água, quero tirar esse metal pesado, não vai ser o filtro eleito, tá? Você tem que avançar numa técnica, né, mais moderna, ou algo que realmente vai te trazer, não, isso aqui realmente é muito mais seguro para eu chegar nesse nível de água que eu quero, né? Não, maravilha. Não, ficou claro. Então, entre não filtrar e ter um filtro de barro, super filtro de barro que vai ajudar. Filtros de barro não são todos iguais. Tem a vela e aí tem equipamentos que são melhores do que outros, inclusive em relação aos buraquinhos que vão passar água,
né? E que vai passar pouca água, porque só depende da gravidade, só da pressão ali da água. E alguns vão ter um pouquinho ali de carvão ativado que vai ajudar a tirar algumas dessas coisas que são bastante perigosas, mas não vão tirar tudo, né? Então eu acho que quem está usando filtro de barro já está um passo à frente de quem está tomando água direto na torneira, né? Sem dúvida, não tenha dúvida. Bom, agora eu queria ir para o lado oposto, e sei que você é apaixonado por essa área. O que se tem de mais tecnológico? Eu vi que quando você fala do tratamento da Alemanha, brilha seus olhos, né? Já o dos Estados Unidos, eu vou falar, a água dos Estados Unidos, para mim, é uma das piores águas de sentir o gosto e o cheiro, né? Provavelmente pelas cloraminas, né? Sim. Mas é horrível. Mas então me conta aí o que tem de... Primeiro o que tem... Bom, o que se tem de novidade e o que dá para a gente conseguir também no Brasil, né? Sim, claro. Vamos lá, Alexandre. Você tem avanço de filtragem onde você consegue não só captar elementos físicos, né, sujeira mesmo, né? A gente está pensando em coisa física, né, que está dentro da água, que na maioria das vezes é invisível, obviamente. A gente está falando de coisas muito pequenininhas. Muitas vezes você pega um copo transparente na sua mão e fala, olha que água límpida, cristalina. Ela pode estar cheio de coisa que pode fazer mal para você, né? Isso é muito comum em alguns tipos de poços artesianos, né? Quando depois de você tirar uma análise, a pessoa estava crente que, olha que água limpa, nossa, tem excesso desse metal pesado, tem isso daqui, tem essa química, nossa, como é que pode? Como é que pode estar tão contaminado? Pois é tudo diminuto, que os olhos não veem, né? A análise vai sentir. Então, isso é uma atitude muito importante, né, Alexandre? A gente pensar no quê? Que hoje, né, cada vez mais, infelizmente, com o próprio desenvolvimento, novos contaminantes, né, ou contaminantes que já são antigos, mas que estão aparecendo agora em leitos d'água, em poços, em lençóis, estão começando a influenciar a gente, né? Microplástico, então, por exemplo, né? Microplásticos, exatamente, né? O que se produz de plástico por dia, né? São toneladas e milhares de toneladas, bilhões de toneladas por ano, né? Está caindo pelo ar, está entrando pela água, pelo mar, então a gente está sempre cercado desses contaminantes modernos, infelizmente, né? E aí é que a gente entra com tecnologias capazes de combater isso daí com uma força igual, né? Um dos exemplos é a membrana de ultrafiltração, que é um filtro central que você pode utilizar na sua casa, que vai ter um fechamento, né, de filtragem muito grande, ele é muito denso, né? Então você tem ali microplásticos, bactérias, vírus, colóides, né, uma infinidade de outras coisas físicas diminutas sendo bloqueadas, né? Em conjunto com esses filtros, você tem os cartuchos de carvão ativado, ou mídias que a gente chama, de natureza de carvão ativado, que vão contribuir mais ainda na purificação da água. Então não existe um único filtro para tudo, existem elementos filtrantes sendo distribuídos ao longo de uma casa, de um comércio, de uma indústria, para você trazer uma água de alta qualidade, né? E, né, um outro produto que a gente trabalha muito é o filtro de osmose reversa, né? O filtro de osmose reversa, ele é o queridinho, né, dos anticontaminantes, porque ele é extremamente potente, é o último estágio de filtração que existe. Então, se você tem um filtro de osmose reversa na sua casa, ou faz uso de um, você tem garantia de altíssimas remoções de qualquer tipo de contaminante físico, químico ou biológico, né? Nós temos alguns princípios de remineralizar essa água para você ingerir, para ela ter uma Carlos, osmolaridade. Deixa eu até desculpa te interromper, mas é justamente o que perguntaram aqui, tá? Falaram que não é bom porque tira os sais da água, tira os minerais da água. Só fala isso porque eu vi que mais de uma pessoa perguntou aqui. Perfeito. O filtro de osmose reversa, realmente ele vai tirar os sais da água também, né? Ele não é um filtro seletivo, ele é um filtro para alta pureza de água, né?
Nós temos princípios médicos, a minha formação é na área da saúde, né? Então, uma água de osmose reversa para ser ingerida, nós fazemos o processo de remineralização. Cálcio, magnésio, potássio, né? Você pode dar vida novamente a essa água e ter uma água absurdamente boa para você se hidratar, né? Eu também não aconselho o uso diário e constante da água de osmose reversa pura, né? Você pode tomá-la, eventualmente, em algumas situações, mas a remineralização, no nosso visto, né, na nossa técnica, ela é preconizada e muito importante. Tá, Né? interessante, tá. E quando a gente remineraliza, a gente tem que remineralizar tomando cuidado para não colocar coisas como de volta, né? Coisas como metais pesados e etc, né? E isso a gente consegue. Isso, exatamente. Você tem que tomar cuidado de não sair por aí colocando coisas dentro da água, acreditando que agora ela vai virar uma água mineral. Né? Então tem que se pesquisar. Antes de tudo, né, gente, a gente tem que estudar. Né? Uma pessoa que estuda, se informa, vai atrás como você. Eu sei que você estuda demais, você é um cara que, né, tá ligado no 220 aí na informação e no estudo, na cultura, né? Então, você vai ganhando corpo de ideias e vai se protegendo de armadilhas que são muito comuns, né? Então, pessoas que acabam jogando coisas na água, acreditando que aquilo vai ser bom para ela, putz, aquilo pode ser uma roubada, né? E isso a gente vê de monte, né? Até pessoas que nos procuram e falam, olha, eu estou fazendo dessa forma. Não faça isso, né? Então, a gente preconiza jeitos, técnicas, e temos equipamentos já prontos para fazer isso também, né, Alexandre? Sim. E aí conta aqui pra gente, já finalizando, o que você tem na sua casa, né, para sua família. Se você usa que filtro, e o que você, né, o que você nota, ou o que o pessoal fala quando instala filtros e percebe alguma mudança? Legal, olha só. Na minha casa, obviamente, eu tenho que fazer questão de usar o melhor, né? Então, a proteção, né, começa justamente na entrada de toda a água que é filtrada. Então, a gente Osmose utiliza... reversa, não. Não na entrada, é o uso para beber e cozinhar, a osmose reversa remineralizada. Mas na entrada da Tá. casa, eu utilizo um filtro, né, de entrada que vai recolher toda a água de entrada, de ultrafiltração, que é uma membrana especial, cartuchos de carvão para amenizar excessos de coloração, entre outros, né, processos de purificação, que o carvão é muito eficiente. A gente também tem outros equipamentos que se chamam ionizadores, que numa outra oportunidade a gente pode apresentar, Sim. que também transformam a parte física da água. Então eu tenho uma água excelente para banho, menos oxidante, né? Tem menos produtos químicos ali para me fazer mal, para minha higiene pessoal, do meu filhinho de 3 anos, né? Então eu tomo muito cuidado com isso. Então na água das torneiras a gente tem uma água diferenciada. E temos uma água especial ali na nossa cozinha. Vou colocar uma outra na varanda gourmet também, que vai ser muito legal, que é o quê? Uma água de osmose reversa, super purificada, e com os minerais que eu quero ter na minha água, minerais alcalinos, que vão me trazer benefícios, hidratação, e é esse mundo que a gente quer ter para dentro de casa, né, Alexandre? Procurar todos os contaminantes possíveis ficarem longe do nosso contato, né? Procurar ingerir praticamente nada de coisa ruim, porque existe esse estresse oxidativo aí, que é muito conversado hoje no meio médico, né? Quanto mais a gente puder evitar a formação dos radicais livres por má alimentação, má ingestão de água, que isso acontece bastante, né? Melhor para a nossa vida, né, Alexandre? É isso aí. E para os nossos pets também, a gente não pode esquecer, né? Pelo amor de Deus. Não, sim, sim. Tudo que a gente está falando aqui, pode ter certeza que a galera que está aqui está pensando o tempo todo neles também. E de curiosidade, eu estudando, né, o equipamento de filtragem e tudo mais dos cães e gatos, vários desses componentes acabam afetando eles mais do que a gente. A gente consegue reagir. É impressionante como o nosso metabolismo consegue reagir uma porção de moléculas químicas e neutralizar, e eles têm mais dificuldade, principalmente os gatos, que falam que eles são, por serem mais carnívoros,
eles têm metabolismos um pouco diferenciados e os nossos são mais abrangentes. Então, assim, é interessante como tudo que faz mal para a gente faz mal para eles, mas para eles, às vezes, algumas dessas coisas fazem mais mal ainda. Mas olha, fala, pode falar. Não, desculpa, não, só complementando o que você falou, isso foi muito interessante. Veja só, a nossa evolução, você que é um cara, né, sábio demais com relação à evolução humana e animal, nós evoluímos com uma condição de proteção biológica muito maior do que proteção química, né? Então, os próprios pets também têm essa característica. Eles têm uma segurança imunológica contra contaminantes biológicos, então uma bactéria eles conseguem se resolver bem, um vírus passou batido, né? Nós temos também essa qualificação para uma infinidade de coisas, só que quimicamente nós não somos preparados que nem os pets, né? E infelizmente os contaminantes químicos estão começando a ganhar umas batalhas por aí, né? Eu acho que a explicação disso é que com a tecnologia a gente começou a inventar um monte de molécula e deixar e concentrar outras, né, como metais pesados, de uma forma que toda a história da humanidade e da biologia não estava preparada, né? Então eu justificaria dessa forma. Enquanto muito que novo isso, né? Vírus e bactérias, apesar deles estarem evoluindo constantemente para burlar nossos mecanismos de defesa, é uma guerra que é já conhecida ao longo, né, dos milhões de anos. Enquanto que essa guerra química, deste jeito, né, como os nanoplásticos agora... É uma guerra, é uma guerra. Exatamente. Mas maravilha, Carlos, adorei o nosso papo. Eu vou, se me permitir aqui, eu vou gravar e vou disponibilizar e depois eu vou fazer uns cortezinhos para o pessoal que quer só tirar dúvida rápida. E aí eu posto também porque apareceu assim realmente muito interesse nesse assunto e acho que o papo foi muito legal. Bacana, Alexandre. Gostei muito. Obrigado aí pelo seu convite. E a gente está sempre à disposição para trazer ideias, né, informações. A gente tem uma especialidade muito focada nisso e com certeza a gente vai poder ajudar bastante gente. Tá bom? Legal. Mais uma vez, super obrigado aqui por ter tirado a dúvida de toda a galera aqui do meu Insta. À disposição. Muito obrigado, viu, Alexandre? Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.